Amém, irmãos? Glória a Deus. Abra comigo em Marcos 6:54. Marcos 6:54. Tudo começou em Jesus. Nós temos falado sobre isso, é uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração nesses dias. Eu quero compartilhar com os irmãos que a palavra de Deus ela fará decolarmos aqui nessa manhã. Marcos 6:54. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Aonde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste, e quantos a tocavam, saíam curados. E todos quantos tocavam, a versão que diz, a versão NVI diz que todos os que nele tocavam eram curados. Aleluia. Então, irmãos, das vestes de Jesus fluía, emanava poder, e levavam aqueles leitos, enfermos em leitos e macas, e eram macas, não como nós conhecemos hoje, mas eram bem rudimentares, apenas duas hastes com uma lona, que cumpriam um papel de transportar o enfermo, daí a palavra enfermeiro, talvez tenham profissionais de saúde aqui, médicos, dentistas, fisioterapeutas. Quantos avanços foram feitos, não é verdade, irmãos? São instrumentos de Deus. Anestesia, quem seria louco em dizer que a anestesia não é um filamento do conhecimento de Deus para minimizar, irmãos, o efeito danoso que o pecado trouxe para a humanidade? Mas chega uma hora que o recurso do homem se esgota, chega uma hora que esbarra num teto, os equipamentos falham, as imagens de alta resolução falham, os diagnósticos falham, é onde entra o poder do nome de Jesus Cristo. Em Atos 3:4, quando aquele paralítico levanta, os irmãos conhecem, não temos prata, não temos ouro, mas o que temos damos em nome de Jesus. Você vai ler no versículo 16 de Atos 3 que a fé no nome de Jesus restaurou aquele paralítico esta perfeita saúde. Então é possível uma restauração da perfeita saúde no nome poderoso de Jesus. Eu sou testemunha, irmãos, eu creio que os irmãos também, eu e minha esposa, pessoas que têm sido curadas instantaneamente. Não é a nossa grande fé, irmãos, por favor, mas é o nome de Jesus que está fazendo isso. Amém? Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não chama os capacitados, mas ele capacita os chamados. E nós temos, já vai completar 19 anos agora, em agosto, indo nos lugares, indo nas vilas, indo nas comunidades, favelas, países, lugares, sítios, casas, hospitais. Nós temos perseverado e nós temos visto muitos testemunhos, irmãos. À medida que você vai, a unção de Deus vai funcionar. A unção de Deus ela vai funcionar para você à medida que você for em busca dos necessitados. Jesus falou, ide e pregai o evangelho. E eu vou confirmar, parafraseando, ele dizia, quando vocês pregarem o evangelho, eu vou confirmar com sinais. E um dos sinais, ele falou que nós iríamos impor as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. A palavra de Deus é real, irmãos. A palavra de Deus, ela funciona. Pense nisso. Jesus falou, no meu nome vocês vão impor as mãos. Enfermos serão curados. E quando eu olho para cada um de nós, quando eu olho para a minha vida, eu falo, Deus, como pode? Pessoas comuns, irmãos. Temos nossa atividade, agora nós estamos rebalanceando, temos focado mais nas demandas dos lugares que o Senhor tem nos levado. Eu falo, como pode?
nós pregamos o evangelho, quando orar em nome de Jesus, enfermos são curados. Deus, como pode? E testemunhos começam a chegar de todo. Não tem como contabilizar mais testemunhos, irmão. Não tem como produzir vídeos. Tem uns 980 vídeos no YouTube de testemunhos, como esse, que os irmãos viram. Não tem como. Teria que ter pessoas no tempo, uma bolha, pessoas no computador editando. Você fala, Deus, a palavra de Deus ela é real. E o mesmo Jesus que ele falou que nós iríamos impor as mãos e os enfermos seriam curados, ele falou que ele iria voltar. E que estariam 2 no campo, um seria levado, outro deixado. Bom, então vai acontecer. O mesmo Jesus que falou que quando pregássemos o evangelho, enfermos seriam curados. Ele falou para que se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Quando ele aparece naquele quarto fechado, ele diz, é necessário que, começando por Jerusalém, ele estava citando as Escrituras, falando dele mesmo, se pregue o arrependimento e a remissão de pecados. Sabe, irmãos, o homem que não nasceu de novo, não foi justificado em Cristo, não foi feito justiça de Deus. O homem, quando nasce, ele já nasce com uma dívida. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Tudo que Deus dá é de graça, irmãos. A unção de Deus não está à venda. A salvação é de graça, a cura é de graça. Pela graça sois salvos. Por meio da fé, tudo é pela fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, esses são os grandes fatos da nossa redenção em Cristo Jesus. Jesus falou, quando vocês chegarem numa cidade, curem os enfermos. Então não foi uma boa ideia que nós tivemos, pastor Felipe, coloca na internet, cura divina. Não, irmãos. Começou nele, traziam-lhe enfermos, traziam inválidos. E ele falou que nós poderíamos fazer as mesmas obras. E é de graça. Ele falou, quando vocês chegarem na cidade, cure os enfermos. De graça recebeste, de graça dá. Se tem alguém nos assistindo, é de graça. Pela internet, fica tranquilo. A unção de Deus não está à venda, não, fica tranquilo. Sabe, irmãos, uma pessoa colocou embaixo dos nossos vídeos, dos vídeos de Jesus, colocou assim, isto é show. Bom, vamos lá, isto é show. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus que ao homem está ordenado morrer uma só vez e segue-se o juízo. Isso parece entretenimento, isso parece show. Pense nisso, meu amigo que nos assiste, meu irmão, você que nos visita, cada um de nós, irmãos. Os valores que estão em jogo nessa são valores eternos. Eu lembro nos cultos de manhã lá da minha igreja, quando eu era pequeno, onde passarás a eternidade? Eu lia no carro dos irmãos. Falo, sabe, irmãos, temos que ter essa perspectiva da eternidade. Aleluia! Você está comigo? E eu falei tudo isso porque traziam enfermos em leitos e macas. Daí a palavra enfermo, aquele que não está firme. Ele está acamado. Talvez não tenha enfermos aqui no sentido pleno da palavra. Glória a Deus que não tem, que todos que não precisam de oração por cura, irmãos. Mas nos dias do avivamento, dos livros e quando lemos a voz da cura, eram tendas de reuniões, milhares de pessoas. Eram leitos, camas e macas, pessoas com balões de oxigênio, irmão, arrancando tudo. Levavam então e rogavam que pudessem tocar na orla de Jesus. Olha só. E todos eram curados. Dele emanava poder, fluía. Talvez o ditado da época era esse: se você vê Jesus, dá o seu jeito. Corra. Dispara, meu irmão, corre. E toca nas vestes dele. A mulher do fluxo de sangue, qual foi a primeira coisa que ela falou? Primeiro ela dizia, se eu tocar eu serei curada. Havia uma fé dentro dela. E ela tocou, e a unção emanou e fluiu através
de Jesus e tocou naquela estrutura enferma, naquele órgão, naquela estrutura, irmãos. Há uma unção de Deus aqui. Não é a minha voz. O apóstolo Paulo ele falou, quando eu fui estar com vocês, a minha pregação não consistiu de palavras, de persuasão humana, nem de ostentação de linguagem. Vamos ostentar a linguagem, começar a gritar aqui todo mundo. Mas ele falou, quando eu fui estar com vocês, a minha pregação consistiu em demonstração do poder de Deus. Ele falou, as credenciais do meu apostolado consistiram em demonstração. Aleluia! Que Deus levante demonstradores do poder. Quantos querem ser demonstradores? Nós temos comprado essa briga, irmãos. Alguns dão escândalo para uns. Pergunta a pessoa que foi curada, que representou para ela. Então começou nele, e depois ele chama os 12, e ele dá autoridade para os 12. Olha só. Mateus 10, 11, versão King James atualizada, olha o que diz. Jesus, tendo chamado os seus 12, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Não diz algumas doenças e males, moléstias. Cristo carregou sobre ele as nossas dores e as nossas enfermidades. São duas coisas. Doenças e moléstias são duas coisas, irmãos. Dores e enfermidades. Talvez você tenha uma dor, mas você não está enfermo. Glória a Deus, que quisera não ter dor nenhuma. Eu estava numa reunião, uma irmã na frente, eu falei, o que você tem, irmã? Nada. Eu falei, glória a Deus. Houve uma que desse glória a Deus. Eu falei, glória a Deus, que Deus preserve a irmã. Amém, irmãos? Que Deus nos toque, que não tem nada, nenhuma inflamação, nenhuma infecção, nenhum comichão, nenhum prurido, nada. Aleluia! Órgãos funcionais. Curar doenças e males. Moléstia, talvez apenas um exemplo. Um joelho com problema, talvez um ombro, um ligamento, um nervo comprimido. Lá no INTO, lá no Rio de Janeiro, no Hospital de Ossos, né? Os irmãos conhecem. Mais de 15 mil pessoas estão cadastradas no sistema, esperando, irmão, numa fila virtual no sistema, esperando um procedimento. Talvez um nervo, estava numa compressão de um disco. Não poderia o Espírito Santo fazer isso por nós, irmãos? Não poderia. Eu já vi, irmãos, pessoas sendo esticadas. Agora lá em Linhares, no Espírito Santo, semana passada, não foi há 200 anos atrás, não. Uma das ministras, pastoras, né, no caso dele lá, 14 anos sofrendo, irmãos, ela quase que flutuava no chão, ela era esticada. Era como se tivesse alguém com uma corda assim, içando ela assim no chão. Nós nem chegamos perto, ela caiu debaixo do poder de Deus, irmãos, durante a ministração. Ela caiu, vou falar em câmera lenta, ela caiu debaixo do poder de Deus. Eu não tenho vergonha do poder de Deus. Se Deus quiser colar no teto, ele cola. Quiser colar na parede, no chão, na cadeira. Eu já vi colado na cadeira. Um jovem no retiro, aqui em Volta Redonda. E, irmãos, antes que alguém aí fale, para quê? Pergunta o pastor dele. Todo mundo, o pastor dele falou, ele precisava dessa experiência. Deus sabe por quê. Mas o que eu quero dizer, irmãos, quando ela caiu debaixo do poder de Deus, eu já vi pessoas falando, o cair é do homem. Bom, estão levantando curadas as pessoas. Eu não empurro ninguém. Eu tenho sentado pessoas na cadeira. Senta aqui, irmã. Não, quando eu dou as costas, a pessoa é impelida no chão. Eu falo, Deus. O chão muitas vezes é a mesa do cirurgião Jesus. Muitas vezes ele desliga o disjuntor nosso para ministrar verdade. Quisera o Senhor me colocar. Eu já caí debaixo do poder de Deus, irmão. Uma irmã, ela rodava o paletó assim, ó. Quem quiser criticar, nos assiste, critique. Pessoas caíam pelo vento.
o Espírito Santo. Eles foram ao chão pelo vento do Espírito Santo que soprou sobre os filhos de Deus. E a glória de Deus sobre nós. Depois ela ministrou, irmãos, 7 vezes. Poderia ser 11, 3, ela ministrou 7 vezes. Eu tentava não conseguir. Um frescor do Espírito, um vento do Espírito Santo. Aleluia. Lá em Oizumi, agora, mês passado, no Japão, uma irmã ficou 48 horas debaixo do poder de Deus. Você pensa que é brincadeira isso? Ela ficou 48 horas. Heidi Baker, alguns já ouviram falar. Tem obras em Moçambique, centenas de igrejas. Mortos ressuscitam, surdos ouvem. Ela ficou 1 semana debaixo do poder de Deus. Só levantavam ela comia um pouco e voltava debaixo do poder. Essa irmã lá em Oizumi, irmãos. Oyama, desculpa. Poderia citar a igreja, que é perto. Ela ficou 48 horas. E ela não estava fazendo comida mais, não arrumava casa mais. E disseram que o marido era ateu. E ela não queria sair da presença. Ela foi curada, estava curada, ela não queria sair debaixo daquela glória. Tentavam. Irmã, levanta. Ela não queria sair debaixo daquela glória. Irmãos, já pensou que coisa maravilhosa? Aí foi preciso o pastor intervir e a esposa, tipo assim, Senhor, desliga aí a unção. Sabe, irmãos? Ela caiu debaixo do poder de Deus, a irmã. Foi esticada lá em Linhares. Fala, Deus. Mandaram o testemunho agora. Tem mais nada, 14 anos sofrendo. Quem cura é Jesus, irmão. Nem vimos nada. Eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo nos vídeos, irmãos. É Jesus que está fazendo. E mandaram o WhatsApp do filho dela. Entra em contato com ele. Ela tem um testemunho fantástico para contar. Aleluia. Glória a Deus. Então, curar doenças e males. Lá em Taubaté, uma criança chamada Carol, na época ela tinha 6, 7 aninhos. Era uma plataforma bem maior que essa. Quando eu olhei do lado de cá, tinha umas 600 pessoas na igreja. Eu vi aquela criança sendo esticada. Tem um vídeo. Parecia uma borboletinha, irmãos, no chão assim, ó. Sendo esticada, as perninhas levantando. Parecia uma bonequinha. Fala, Deus, ninguém orou por ela. Ela caiu debaixo do poder de Deus. Sabe o que aconteceu? Ela tinha uma doença autoimune, artrite idiopática juvenil. Tomava 11 medicamentos quimioterápicos, irmãos. O pai dela confirmou, eles estão morando no Japão agora. Ele foi até a igreja que nós ministramos. Ele gravou outro testemunho. Olha que maravilha, pastor. Contou os bastidores, o que aconteceu, como está. A igreja produziu um testemunho, curar doenças. E a mamãe conta que quando ela foi no médico em Caçapava, os médicos carimbando, glória a Deus pelo médico, irmãos. Carimbando as receitas, prescrever. Ela falou, doutor, quantos dias ela vai tomar? E ele falou, mãe, se você sabe orar, ore, se sabe rezar, reze. É para a vida toda. Ora para que o organismo dela aceite. Uma doença, não conseguia escrever, irritada, cheia de dores. E naquele dia ela estava com muitas dores. E o pai dela, para acalmar, quando começou a ministração, falou assim, filha, o que você está vendo lá na frente? Ela falou, eu estou vendo Jesus. E anjos. É nessa hora que ela cai, repousa, como quiserem chamar, debaixo do poder de Deus, arrebatada, como quiserem. Ela caiu debaixo do poder de Deus. E quando ela estava ali debaixo do poder de Deus, outro sinal aconteceu. Ela, apagada no poder de Deus, o bracinho dela começou a fazer assim, está filmado. E o dedinho polegar fazendo assim, ó. Me explica. E vários outros movimentos, mas uma hora ela parou e ficou assim, ó. Me explica isso aqui agora.
Aí os pais dela desabaram. Sabe por quê? A doença foi diagnosticada no polegar. Era como se Jesus estivesse falando, ó, alô, aquilo que foi diagnosticado aqui, ó, eu estou curando. Resumindo, irmãos, ela levantou, teve fome. Eu achei interessante no testemunho que eles gravaram, pediu, teve fome, nunca mais teve nada. Ela voltou a ser a filha que ela tinha, que a mamãe tinha. Irmãos, só por o testemunho da Carol, esses 19 anos já teria valido a pena. Indo nos lugares, vai de ônibus, vai de carro, vai a pé, vai de barco, vai a cavalo. Já valeu a pena, irmão. Eles pararam ali, continuaram fazendo exame, suspenderam a medicação, é uma deliberação dele. Ele falou, pastor, pode colocar na internet. E continuaram fazendo as revisões. E os médicos, 100% curada. 2 anos, né, amor, de revisões, ou 4 anos, não sei, foi bem antes da pandemia. Está gravado no vídeo. Mas continuaram fazendo ciclos de revisões. E eles mandavam para a gente, ó, 100%. Hoje ela é uma linda jovenzinha. Mora lá em Saitama, Oizumi, no Japão. Deus mudou a vida daquela família. Ele deu poder para curar enfermo, curar todas as doenças. Não é uma doença. Não tem a mais forte. Como minha esposa falou, sofrimentos. Pessoas com síndromes de esquizofrenia, problemas mentais. Expulsar espíritos imundos. Sabe, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, irmãos. O apóstolo Paulo diz, não ignoramos os ardis do inimigo. Sabe? Nós não ignoramos os ardis. Que o Senhor repreenda. A Bíblia diz, revestivos de toda a armadura, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tomai o escudo da salvação. Ele poderia apagar os dardos. Eu conheci um pastor na Argentina, estivemos lá algumas vezes. No ano 2000, ele contou que ele sentiu o Senhor colocando um escudo, literalmente, pastor. Ele falou que pesava o braço dele. Olha só. Ele falou que sentiu um cinturão sendo amarrado, a roupa mexia. Aleluia. Expulsar espíritos imundos. E eu tenho falado isso, eu não ando com lanternas, caçando demônios nos telhados, nos lugares. Mas há pessoas que sofrem terrivelmente, irmãos. Há uma influência no mundo. O mundo jaz do maligno. Eu sempre conto isso. Eu estava numa igreja em São João de Meriti, eram cadeiras de plástico. Jesus curando, daqui a pouco explodiu cadeira para todo lado. Abriu aquela clareira e uma irmã de médio grande porte partiu para cima de mim assim, ó. Igual artes marciais, assim. Igual Matrix, aquelas câmeras, em nome de Jesus Cristo. Há poder no nome de Jesus Cristo. Jesus não venceu o diabo com uma leiteira de água quente, não, irmão. Ele venceu pela palavra. Escrito está. Está escrito. E ele falou, no meu nome vocês vão expulsar demônios. Aleluia. Então ele enviou os 12, depois ele chama mais 70 e ordena e dá autoridade também para eles. Lucas 10:1, depois disso designou o Senhor ainda outros 70. Veja, era ele em Jerusalém, Atos 10:38, andando, curando, depois os 12, depois os 70. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face de 2 em 2 a todos os lugares e cidades onde ele havia de ir. 12, 70, agora chega a nossa vez, você e eu como igreja. Mas recebereis poder, Atos 1:8. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, irmãos, começou nele, ele transferiu para os 12, para os 70, e hoje opera através de mim e de você, opera na igreja. Quantos são igreja aqui do Senhor?
Não está sobre uma pessoa. Tem a tecnologia. Ninguém é do Espírito Santo, não, irmãos. Deus pode levantar desse lugar uma criança aqui, lá em Valença do Minho, agora em março, lá no norte de Portugal, divisa com Espanha. Tem o Rio Minho, alguns irmãos conhecem, do outro lado da Espanha. Numa reunião de manhã como essa, era um cinema tremendo que Deus fez, irmãos. Minha esposa orou pelas crianças. E quando Daniel, chegou o testemunho, nós não conhecíamos. Quando Daniel estava caindo debaixo do poder de Deus, a mãozinha dele tocou na barriga da mamãe dele. Foi guiado pelo Espírito de Deus e tocou. A mamãe estava na gestação, tinha 2 dias que a neném não mexia. E era motivo de preocupação para ela. E ela ia em Viana do Castelo, que é uma cidade maior, para poder ir no hospital ver o que estava acontecendo. E conta-se, nós temos os áudios e tudo, que quando Daniel caiu debaixo do poder de Deus, a mão dele tocou na barriga da mãe. Quando tocou na barriga da mãe, a neném girou dentro da barriga e começou a mexer. Aleluia! Deus pode levantar uma criança aqui, irmãos. Amém? Grande, fulano de tal. Irmãos, acaba com isso. Quem está fazendo é Jesus. Amém? E foi reproduzido pelos apóstolos, já em Atos. Filipe parou Samaria, operando sinais e prodígios, e as pessoas ouviam e viam sinais. Atos 19:11 diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres, a ponto de levarem lenços e peças de roupa do uso pessoal do apóstolo. Enfermos eram curados, espíritos malignos saíam. Em Atos 5, levavam também enfermos em leitos e macas. Vamos finalizar com esse texto, se o irmão puder projetar, irmão. Atos, capítulo 5, 14. Aconteceu também com Pedro, e vai acontecer aqui nessa manhã. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos, olha aí, até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, igualzinho com Jesus, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Osasco. Oh, glória a Deus. Terra das igrejas, das cidades vizinhas a Jerusalém. A primeira vez que eu prego em Osasco, ministro em Osasco, eu falei para o pastor. Levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Não diz alguns eram curados, todos eram curados. Aconteceu com Pedro, vai acontecer nessa manhã. Porque é o mesmo Espírito Santo que estava em Pedro. Veja que o modelo é o mesmo. No início do texto, nós lemos que levavam os enfermos em leitos e macas para que, ao passar Jesus, pudessem tocar na orla do manto dele. Já no ministério do Espírito Santo, não era Jesus mais de forma corpórea, mas ele enviou outro igual a ele, o Espírito Santo. Levavam os enfermos também em leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra, eu creio que é o raio, a atmosfera, quem chegasse perto dele já sentia a presença do Espírito Santo. Não era a sombra em si, embora eu creio que possa ser também. Mas, irmãos, a conclusão e a aplicação é que começou em Jesus. Ele transferiu para os 12, transferiu para os 70, transferiu para a igreja. E ainda que todas as legiões de Roma tentassem prender Jesus de Nazaré, não tinha como mais. Não era ele mais andando em Jerusalém, mas era ele através do Espírito Santo, operando como corpo de Cristo. Só há uma forma de Jesus se manifestar. Por isso a igreja é perseguida, irmãos. Os pastores, as pessoas querem descredibilizar. Nós sabemos que se fazem muitas coisas em nome da fé, não é verdade? Mas porque só tem uma forma de Jesus se manifestar na terra, é através do corpo dele, a igreja. Através de mim e de você, a igreja genuína e verdadeira do Espírito Santo. Então nós vamos manifestar esses sinais nessa manhã. Coloque-se de pé, por favor.